O Inter descobriu seu caminho na Copa do Brasil e ele é longo, afinal o adversário é o Maracanã, do Ceará. Neste vídeo eu quero te trazer todos os detalhes do adversário colorado. Quero falar também sobre a decisão desta quinta-feira entre Inter e Atlético Nacional da Colômbia pela Copa Libertadores e uma decisão ousada do Inter no mercado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Temos algumas informações do Inter aqui pra gente atualizar no nosso F5 diário aqui das informações do maior clube do Rio Grande do Sul. Então já chega deixando o teu like, te inscrevendo e a gente vai conversar sobre tudo isso em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo com pouquíssimos cliques. Basta baixar o aplicativo da Zapay, que está disponível aqui na descrição deste vídeo, e ali você paga IPVA, paga licenciamento, multa, qualquer outro tipo de dívida que o teu veículo tenha pendente, só consultar, né, a placa do teu carro de forma gratuita no app que está disponível aqui na descrição do vídeo. Então vai lá, Zapay, ZAPAY, são meus parceiros aqui no canal, e lá tem o cupom COLAR20 que ainda vai te dar 20% off nas taxas do parcelamento, tá bom? Zapay, meus parceiros aqui dentro do Vozes do Gigante. E também, né, do canal do Colar. Tá certo? Turma, vamos falar sobre as últimas do Inter. Afinal, o Colorado definiu, né, o seu adversário dentro da Copa do Brasil, sorteio da terceira fase, e o adversário é ninguém mais, ninguém menos que o Maracanã, do Ceará. Exatamente, né, o nome do estádio lá do Rio de Janeiro, mas é o time também que vai ser o adversário do Inter na terceira fase. O Maracanã fica localizado em Maracanaú, né, no Ceará. Dá mais ou menos, tá, 17 quilômetros do aeroporto de Fortaleza, então não é uma distância tão grande em relação, né, à capital, né, do estado. Então o Inter deve chegar e até mesmo ficar hospedado em Fortaleza e se deslocar para o jogo, quem sabe até na hora da partida, como se a partida fosse em Canoas aqui, né, num comparativo, né, com o Rio Grande do Sul. Então é onde fica a cidade de Maracanaú, no Ceará, né? O estádio é o Prefeito Almir Dutra, que tem capacidade aí para 18 mil lugares, foi reformado recentemente, né, no começo de 2024, para que o Maracanã tivesse a possibilidade de disputar, né, as competições locais, né, o campeonato cearense também, né, a disputa da Copa do Brasil. Então tudo isso, né, foi levado em consideração pelo estado, né, na verdade pela prefeitura local, né, de Maracanaú, que é quem administra o estádio Almir Dutra. Neste ano, tá, o Maracanã ficou em terceiro lugar no campeonato local, acabou sendo eliminado pelo Ceará, né, com 2 goleadas, uma de 4-0 e uma de 3, e na decisão, né, do terceiro lugar venceu o Ferroviário. Então ficou, né, numa posição razoavelmente boa, né, na competição estadual, e na Copa do Brasil, né, acabou avançando, né, com 2 decisões de pênalti, a última contra o Ceilândia, né, do Distrito Federal, acabou empatando o jogo, e nas penalidades o Maracanã acabou avançando, tá? Na Copa do Nordeste foi eliminado ainda na fase classificatória, não chegou à fase atual da Copa Nordeste porque caiu para o CSA de Alagoas. E bom, né, disputa o Brasileirão da Série D, que ainda não iniciou. Tem alguns nomes, né, peculiares por lá, né, em especial o atacante Bravo, que é o artilheiro com 3 gols em 10 jogos, e é treinado pelo Júnior Cearense, né, ex-jogador de futebol, passou pelo Fortaleza, mas marcou época mesmo no Ceará. Então, este é o adversário do Inter, né, um adversário desconhecido, nascido em 2005, um time muito recente, e que estará no nosso caminho, então, na Copa do Brasil. O Inter começa em casa, no Beira-Rio, né, na semana do dia... Deixa eu pegar certinho, mas é depois do jogo contra o Juventude, tá? Que é a possibilidade do Internacional, né, que é no dia 30, e a volta, né, no dia 21 de maio, né, que é na véspera do jogo contra o Sport fora pelo Brasileirão e depois do jogo do Mirassol também pelo Brasileirão. Então o Inter pode ir fazer uma turnê pelo Nordeste, né, já fica lá em Fortaleza e embarca para Recife, né, onde é o local mais perto para o Inter fazer os seus treinos visando o duelo do Campeonato Brasileiro. Gostou? Não gostou? Deixa teu comentário aqui, que é sempre muito importante dentro do canal.
Enquanto o Inter não encara o Maracanã, né, o Inter vai encarar o Atlético Nacional da Colômbia. Jogo importantíssimo aí pela fase de grupos da Libertadores, a estreia em casa na competição, depois de empatar lá em Salvador em 1-1 contra a equipe do Bahia. O Inter, né, vai ter esse duelo decisivo contra os colombianos, que venceram, né, o Nacional por 3-0 na estreia. Então, neste momento, são os líderes do grupo F da Libertadores. Então, uma vitória seria fundamental. Lembrando, né, que hoje à noite tem Nacional e Bahia jogando lá em Montevidéu. Um empatezinho seria o melhor resultado. Dito isso, tá? O Roger finalizou a preparação, o Inter já está concentrado no seu hotel no momento, né? E o treino apontou que o Inter deve ter o mesmo time que bateu o Cruzeiro por 3-0, com Augustin Rogel na zaga, visto que o Juninho e o Vitor Gabriel ainda não retornam neste momento, e o Carboneiro deve permanecer como titular na vaga do Vitinho, que vai ficar como alternativa no banco de reservas. Então, o provável time do Inter, com Antony, Brian Aguirre, Vitão, Rogel e Bernabei, ou Rogel e Vitão e Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e Carboneiro, e na frente o Ener Valencia, é a nominata aí do Internacional para esse duelo tão importante, que além de tudo, né, vale $330 mil como taxa da Conmebol, né, que paga por vitória. Então, se o time venceu na Conmebol Libertadores, $330 mil é o que paga a entidade como bônus, tá? Então também vale um dinheiro extra aí no caixa colorado, tá certo? Falando sobre caixa, falando sobre dinheiro, o Inter dificilmente vai apresentar reforços nesta semana, né? O Inter que tem até sexta-feira para contratar jogadores, né? Dentro da mini janela dos estaduais, né? O Inter pode trazer jogadores que tenham sido registrados nas campanhas de campeonato estadual e, claro, né, busca um lateral direito, um zagueiro, mas os nomes não são tão unânimes assim, né, dentro do departamento de futebol. E os que não são unânimes, né, são jogadores que o Inter entende que são muito caros neste momento. Então o Inter está armando, né, a janela da metade do ano para trazer jogadores, né, em final de contrato. Muitos falam sobre o Joaquim Correia, por exemplo, né, atacante da Inter que vai ficar sem contrato, e outras possibilidades de nome aí que o Inter vai buscar, mas para este momento é improvável que o Inter anuncie algum reforço até sexta-feira. Tá certo? Como eu disse, hoje tem Libertadores, hoje tem Copa Sul-Americana, tem Champions League, então é KTO na veia, kto.bet.br, onde a diversão acontece. Tô palpitando, tá? No empate entre Nacional e Bahia, e tô palpitando também na vitória do Flamengo contra o Central Córdoba e do Palmeiras contra a equipe do Cerro Porteño na Copa Libertadores. Vem comigo nessa? kto.bet.br. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Se chegou até o final, não esquece de ver se deixou o like e se já está inscrito aqui no canal do Colar, onde a gente atualiza sempre as últimas informações do nosso Colorado. Tá bom? Aquele abraço. A gente se vê. Fui!